É quinta-feira, o último dia antes da crucificação de Jesus. Em João, do capítulo 13 ao 17, nós vemos como essa noite foi carregada de ensino. Jesus compartilha com seus discípulos a refeição pascal mais maravilhosa de todos os tempos, embora isso só viesse a ser reconhecido posteriormente. E é tão maravilhosa que Jesus desejou ansiosamente comê-la com eles, como está escrito em Lucas 22:15. A sombra, a Páscoa do Egito, estava indo embora, e a grande e verdadeira Páscoa estava prestes a começar. A pior praga, do julgamento de Deus, estava prestes a vir e viria sobre o primogênito. Mas esse filho primogênito, sendo tudo em todos, conforme Colossenses 3:11, também era o Cordeiro Pascal, que seria morto para tirar os pecados dos que creem. O filho primogênito, o Cordeiro de Deus, tomaria sobre si todos os pecados dos filhos e filhas da desobediência, Efésios 5:6. O seu sangue os cobriria, para que eles fossem considerados justos e para sempre protegidos do golpe do anjo da morte, João 11:26. Jesus tomou o pão e o vinho e disse: "Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue." Daquele momento em diante, a nova refeição da Páscoa seria apreciada em memória de Jesus e em como ele libertou todos os seus irmãos e irmãs da escravidão, do pecado e da morte e os incluiu na promessa eterna de vida plena com Deus em seu reino. 1 Coríntios 11:23-26. A noite chegou, a escuridão desceu sobre Jerusalém. Os moradores e peregrinos na cidade haviam terminado suas refeições de Páscoa. O cordeiro e os pães ázimos haviam sido consumidos. Na casa de Caifás, o chefe dos sacerdotes, uma conferência estava em andamento com alguns membros do Sinédrio, alguns oficiais da guarda e do templo e alguns amigos mais próximos de Jesus, na verdade, um amigo mais próximo de Jesus. No Jardim das Oliveiras, que fica isolado na colina do Getsêmani, do lado de fora da muralha a oriente da cidade, em frente ao templo, Jesus sentou-se com seus outros 11 amigos mais próximos. Os 11 amigos não conseguiam ficar acordados e Jesus não conseguia dormir. Jesus estava orando. Muitas vezes ele orou em lugares solitários. No entanto, ele nunca havia conhecido uma solidão como essa. Ali no Getsêmani, Jesus olhou profundamente para o cálice do Pai, a missão de sofrimento que ele iria cumprir, e começa a se angustiar. Tudo em sua carne humana queria fugir da tortura física iminente da crucificação, e seu Espírito Santo gemeu de pavor inexprimível com a tortura espiritual iminente muito maior, a de ser abandonado por seu Pai. Em João 12:27, Jesus nos registra, deixa para nós que isso era necessário, foi para isso que ele veio. Mas a sua aflição era tão grande que ele clama, e em Marcos 14:36 ele registra o seu clamor: "Abba, Pai, tudo é possível para ti. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, e sim o que tu queres." Atente-se para essas últimas 12 palavras. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. 12 palavras misteriosas e maravilhosas. Deus, tendo desejado e suplicado se ver livre da vontade de Deus, expressou nessas 12 palavras simples a fé e a humildade e submissão à vontade de Deus, que era mais bela e importante do que toda a glória nos céus e na terra combinados. Em Filipenses 2, nós vemos mais sobre esse mistério. Deus não considerava a igualdade com Deus uma coisa a ser alcançada, mas tornou-se obediente à vontade de Deus, mesmo que isso significasse Deus morrendo em uma morte incompreensivelmente horrível na cruz romana. Deus queria que a vontade de Deus fosse feita na terra como no céu, mesmo que naquele momento escuro Deus desejasse em corpo e alma que a vontade de Deus pudesse ser feita de outra forma. Nunca nenhum outro ser humano sentiu um desejo tão intenso de ser poupado da vontade de Deus. E nunca nenhum ser humano exerceu uma fé tão humilde e obediente na vontade do Pai. E tendo exercido confiança perfeitamente obediente ao Pai, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 5:9. E nesse processo de sofrimento, obediência perfeita e humildade ao se submeter à vontade do Pai, as primeiras gotas da sua agonia sangrenta escorreram de seus poros.
Ninguém entende melhor do que Deus como pode ser difícil para um ser humano aceitar a vontade de Deus. E nenhum ser humano sofreu mais ao abraçar a vontade de Deus Pai do que Deus Filho. Quando Jesus nos chama para segui-lo, custe o que custar, Ele não está nos chamando para fazer algo que Ele não deseja ou nunca fez. É por isso que, ao olharmos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, Ele é o nosso representante. Ele entende melhor do que nós o que é suportar fielmente e de boa vontade a vontade de Deus. Às vezes, aflitiva e momentaneamente dolorosa, por causa da alegria eterna que nos está proposta, podemos suportá-la. Hebreus 4 e também no capítulo 12. E agora, Ele vive para sempre para interceder por nós, para que nós possamos passar da dor e angústia para a alegria eterna. Hebreus 7:25. Portanto, nesta quinta-feira santa, nos juntamos a Deus, o Filho, orando a Deus, o Pai, seja feita a tua vontade. E se descobrirmos em corpo e alma que desejamos que a vontade de Deus para nós possa ser feita de uma forma diferente do que a vontade de Deus parece ser, que possamos orar de todo o coração com Jesus. Pai, tudo é possível para ti, passa de mim esse cálice. Mas somente se também orarmos com Jesus essas 12 palavras gloriosamente humildes. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Porque a vontade de Deus para nós, por mais dolorosa, angustiante que possa ser ou parecer ser agora, ela resultará em uma alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Por isso, não tenha medo, confie em Cristo, caminhe com Ele, pois o que Ele oferece, Ele é. Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue. Essas reflexões são extraídas e adaptadas de um livreto de meditações para a Semana Santa, publicado pela editora Fiel.